Tá bom? Números, abre a sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 21. Números capítulo 21. Números é o quarto livro, se você começa do começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, depois vem Números. Podemos ler? Amém? A partir do versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença. Graças a Deus, essa é a tua promessa para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não podemos nem entrar ou sair da tua presença, nós vivemos na tua presença. Os teus olhos estão sobre toda a terra, Senhor, e nós te louvamos por isso, Senhor, porque a tua presença faz toda a diferença na nossa vida, Pai. Agora nós te pedimos que através do teu Espírito Santo, o Senhor gere compreensão na nossa mente, no nosso coração, também no nosso espírito, da tua palavra, que obras eternas possam acontecer, Senhor, que não seja apenas um compartilhar de informação, mas que algo espiritual, duradouro, possa acontecer aqui nesta noite, em nosso coração, em nossa mente também. Assim nós oramos e nós tomamos cativas todas as mentes debaixo da obediência de Cristo Jesus, e nós declaramos liberdade para a ministração da tua palavra, e quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra dentro de um episódio que a Bíblia descreve, que todos nós conhecemos, que é a saída do povo de Israel em direção agora, caminhando em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Eles tinham passado pelo Mar Vermelho, Deus tinha separado o Mar Vermelho, e eles estão no meio desta caminhada. E como quem já leu essa história, já sabe que por várias vezes o povo ficou impaciente. E também aconteceu aqui. Então eu quero andar nesse texto contigo e a gente ponderar algumas coisas. Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai falar com a gente, ok? Aqui no versículo 4 diz que, no final do versículo, que o povo nesta caminhada ficou impaciente. Queridos, obviamente a Bíblia, a própria palavra diz para nós que o Antigo Testamento ele é como um espelho do Novo Testamento. Ele nos mostra através de vários episódios históricos o que acontece na nossa vida. Então aqui não é diferente. Essa caminhada, porque todos nós,
pela graça de Jesus, nós fomos arrancados do império das trevas, que era o Egito, o simbolismo do Egito, que tinha um opressor como dominador, que era Faraó, que oprimia as pessoas. Mas a Bíblia diz que nós fomos arrancados, como o povo de Israel foi tirado por Deus do Egito, nós também fomos tirados do império das trevas e nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Amém, queridos? Então, mas no momento que alguém entrega a sua vida aos cuidados de Jesus e aceita Ele como Senhor da sua vida e toma posse do sangue derramado na cruz do Calvário, da morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que a partir desse momento uma pessoa se torna uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Porém, como naquela época o povo já foi liberto do Egito, mas eles não tinham chegado ainda na terra prometida, eles estavam nessa caminhada, eles estavam em algum lugar entre a terra do Egito e Canaã. E também nós estamos mais ou menos numa situação dessa, mais ou menos não, exatamente. Nós já fomos resgatados, já fomos comprados, já pertencemos a Deus, quem já entregou sua vida para Jesus. E agora estamos em algum lugar, a gente não faz parte mais do Egito, mas ainda em algumas áreas da nossa vida, nós também não chegamos ainda na terra prometida. Então, quantos estão entendendo até aqui? Então, a Bíblia diz que nesse momento, eles estavam passando pelo deserto, eles ficaram impacientes. Eu quero te perguntar, você já ficou impaciente no meio dessa caminhada com Jesus? Quantos aqui já ficaram impacientes pelo menos uma vez? Então, você há de concordar que essa história ela tem muito a ver com a gente. De vez em quando nós também ficamos impacientes, a gente queria tanto que certas coisas já mudassem, mas nós temos que ter o entendimento que nós estamos caminhando na direção certa, mas a gente ainda não chegou lá. Fala para a pessoa que está ao seu lado, paciência, meu irmão. De vez em quando eu vejo pessoas nesta caminhada com Jesus ficando impacientes. Pastor, eu pensei que o meu marido ou minha mulher iria mudar rapidamente, mas está demorando demais. E eles estão ficando impacientes. Poxa, eu pensei que entregando minha vida a Jesus, a minha área financeira, de repente alguém ou um anjo iria depositar uma grande quantia de dinheiro na minha conta, mas não aconteceu. Está demorando muito, sabe? Eu aprendi o princípio do dízimo da oferta, mas eu não tenho visto ainda a lei da semeadura funcionar na minha vida. Cuidado com a impaciência no meio da caminhada. Porque olha só, em Gálatas capítulo 4, fala sobre o fruto do Espírito. E ele é descrito, eu tive no início um pouco de dificuldade de entender, porque é um fruto só, mas ele se demonstra em várias formas. Então, um dia alguém falou para mim, olha, o fruto do Espírito é tipo uma tangerina. A tangerina é um fruto só, mas quando você descasca, ele tem vários gomos, né, que chama. Quem não me conhece, eu tenho essas dificuldades, porque eu não sou brasileiro, de vez em quando dá um nó na cabeça e eu esqueço as coisas. Mas... então, o fruto do Espírito, ele é um fruto só, mas ele tem várias facetas que se demonstram. E uma das facetas do fruto do Espírito é paciência ou longanimidade. Eu gosto dessa palavra, longanimidade. Sabe por quê? Tem uma combinação de duas palavras. Ânimo longo, longanimidade. Queridos, fala de novo para a pessoa que está ao seu lado, agora realmente como profeta de Deus, e fala assim, paciência, meu irmão. Tem que ter paciência. Eu sei que a gente está numa época da comida drive-thru, que você encosta com o carro, em 3 minutos você quer a sua comida, senão você já reclama que era um brinde. Mas, as coisas com Deus não são desse jeito. Nós estamos, um dia eu li uma frase muito legal que descreve bem esse processo. A pessoa escreveu o seguinte: a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas é uma maratona. E numa maratona,
você tem que administrar as suas forças para chegar até o final. Quantos querem chegar até o final? Então, essa pessoa que levantou a mão agora, fala para ela de novo, paciência. Agora fala de novo, longo ânimo para você. Tem gente que por causa de impaciência perderam o melhor de Deus, mas quantos querem tudo que Deus tem separado para você? Aleluia. Então, tenha paciência. Agora, eles ficaram impacientes. No versículo 5, eles falaram, a Bíblia diz que eles começaram a falar contra Deus e também contra Moisés. Que coisa feia, a murmuração, meu Deus, ainda é um problema do ser humano, murmurar. Mas eu pensei, poxa, me fizeram promessa e não cumpriram, e que Deus é esse, e foram falando. Sabe, o líder do meu grupo familiar, e o pastor, e o supervisor de setor, e começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. E é interessante, olha só, a pergunta que eles fazem: por que vocês tiraram a gente do Egito? É quase inacreditável. Gente, nós temos que ter o entendimento que esse povo que passou pelo Mar Vermelho, eles viram aquelas águas amontoadas de um lado ou de outro, e eles passaram em terra seca e firme, passaram para o outro lado, depois viram o exército de Faraó se afogar naquelas águas, e eles chegam para Deus. Que ousadia é essa, hein? Fala assim, por que vocês tiraram a gente do Egito? Mas essa é uma grande tendência, viu, do ser humano, de culpar os outros. Foi você que fez, e não tem nada a ver comigo, foram os outros. E esse pastor, e esse líder, e dirigente de grupo familiar, e essa discipulador, poxa, por quê? Eu não quis, na verdade, foi quase obrigado, viu? Colocaram uma arma na minha cabeça e falaram assim, você vai ter que sair do Egito. E a gente esquece do dia que mais maravilhoso da nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E a gente chega assim, poxa, vocês me colocaram numa furada, para eu morrer desse deserto. Mas eu quero te falar uma coisa, deserto não é o lugar que Deus tem para você. Deserto é um lugar de passagem, tenha paciência em nome de Jesus. Você vai chegar na terra prometida. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você vai chegar na terra prometida. Cuidado com murmuração, não tem uma vez que alguém murmurou na palavra de Deus e se deu bem. Então não tem o que falar, fica calado. Aguenta firme, que teu Redentor vive. Amém? Mas não fale mal. Meu Deus, eles começaram a falar mal de Deus e dos seus líderes. Como que pode? Várias coisas, vários pecados, faltas eles cometeram aqui. Olha só, primeiro, eles tiraram o corpo fora, a especialidade do ser humano de culpar os outros, de empurrar a responsabilidade em cima dos outros. Vocês que tiraram a gente do Egito. Parece até que eles foram lá e obrigaram eles. Mas outra coisa, olha, eles demonstram aqui uma falta de fé tremenda. E eu penso, naquela época eu posso estar julgando errado, mas eu não acho que foi tão difícil ter fé. Essa turma não precisava ter essa falta de fé, porque eles viram tanta coisa. Eles viram todo dia pão aparecer, toda manhã. Eles viram uma coluna de fogo, ela estava lá quando eles estavam murmurando. Coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia. Essa turma, como eu falei, passou pelo Mar Vermelho. Essa turma viu água amarga se tornar em água doce. Eles viram água brotar de uma rocha, e não foi um pouco de água. Imagina a água que precisava brotar daquela rocha para saciar 2 milhões de pessoas. Deve ter sido uma fonte e tanto. Eu acho que hoje nós temos que ter um pouco mais de fé. Mas essa turma viu tanta coisa, mas que falta de fé. Que falta de fé.
A fé, queridos, diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se hoje está ruim, tenha fé. Fé é o quê? Certeza das coisas que se espera. Convicção das coisas que não se veem. Nós andamos pela fé, a gente não anda pela vista. A gente está no deserto hoje, mas eu creio que eu vou chegar lá. Que falta de fé que essa turma demonstrou. Outra coisa que eles demonstraram. Falta de confiança no seu Deus. Meu Deus, eu quero te falar uma coisa. Você pode confiar em Deus. Nosso Deus é fiel. É um dos nomes de Deus, fiel. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus é fiel. Deus é fiel ao ponto de, a obra que Ele começa, Ele leva até o final. Não fique impaciente no meio da caminhada e fale assim, poxa, agora eu estou aqui no deserto, eu vou morrer aqui no deserto. Nenhum filho de Deus vai morrer no deserto em nome de Jesus. Deus é fiel. A obra que Ele começa, Ele leva até o final. Quantas pessoas perderam a terra prometida porque no meio do deserto, é uma prova, quem sabe, é quente no deserto. Eles falaram assim, poxa, estou aqui, é melhor voltar, sabe? E voltaram, misericórdia. Falta de confiança no caráter de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus tem caráter. Deus tem caráter, querido. Você pode confiar em seu Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, eu vou te tirar do Egito, eu vou te levar para a terra prometida, confia nele. Mas eu não estou vendo, você não precisa ver, a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Fé em quem? Em Deus, Deus é fiel. Confia no caráter do teu Deus. Ele não vai te abandonar no meio da história, Ele não esqueceu de você. Eu gosto de um nome que Agar, a concubina de Abraão, dá para Deus. Eu gosto tanto, ela chama Deus o seguinte, o Deus que me vê. Eu amo esse nome que ela dá a Deus, o Deus que me vê. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus te vê. Eu não conheço todo mundo que está aqui. Eu não sei, quem sabe você está num deserto. Talvez pareça que Deus abandonou, esqueceu de você, mas é mentira do diabo. E é engano seu. Deus jamais abandona alguém. Pode uma mãe abandonar os seus filhos, mas Deus jamais abandona os seus filhos. Aleluia! Você pode confiar no caráter de Deus. Aleluia. E eles desprezaram a fidelidade de Deus em sustentá-los no deserto. É verdade que deserto não é um lugar de habitação, mas Deus é fiel no deserto, viu? Durante 40 anos, diz a Bíblia, Ele sustentou o seu povo. A roupa deles não se gastava, o sapato deles não gastava. Deus é fiel no deserto, mas não se acostuma com Ele, porque o seu alvo é a terra prometida em nome de Jesus. Mas olha só, é uma coisa tão forte, que eles falam aqui no final deste versículo. É uma ofensa tão forte. Eu já vi gente de uma forma séria ofender a fidelidade de Deus. Não ofenda a fidelidade de Deus. Eles falam aqui, nós detestamos esta comida miserável. Que comida era essa? Era o maná. Que Deus, na sua fidelidade, para eles sobreviveram no deserto, fazia sobrenaturalmente aparecer todo dia. Sabe, querido, eu quero te falar uma coisa. Tem épocas na nossa vida que a gente precisa simplesmente manter o rumo e viver de cada dia. Basta cada dia o seu mal e você crer e você falar, olha, eu sei que a terra prometida existe, eu vou continuar. Agora, queridos, não despreza a fidelidade de Deus, por favor. Eles fizeram uma afirmação tão feia, tão forte. Nós detestamos essa comida miserável. Você já pensou?
Deus está a cada dia te sustentando, te dando força, e você falar para Deus: eu detesto essa comida miserável. E o que aconteceu? O versículo 6 diz o seguinte: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O próprio Deus, fala para a pessoa que está ao seu lado, foi Deus. O próprio Deus mandou serpentes abrasadoras ou venenosas para o meio do povo. E muitos foram mordidos e morreram. Queridos, às vezes aconselhando pessoas, discipulando pessoas, as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, o diabo está furioso. Pastor, o inimigo se levantou, está feroz contra a minha vida. E é verdade, pode ser mesmo. Mas nós temos uma promessa tão que nos acalma tanto, que a Bíblia diz o seguinte: quem é de Deus, o maligno não toca. O diabo não tem autoridade de dar uma rasteira em você, a não ser que você dê brecha. Mulheres que estavam numa vida vitoriosa entenderam esse princípio em nome de Jesus. Fecharam todas as portas, janelas, frechas. E agora você está protegido, você é de Deus e o maligno não pode te tocar em nome de Jesus. Agora olha só que interessante, essa serpente o próprio Deus mandou para o meio do povo. E muitos foram mordidos e morreram. Queridos, eu quero te falar uma coisa. Tem muitas coisas na nossa vida que não tem nada a ver com o diabo, que não tem nada a ver com Deus. É simplesmente resultado de nossas atitudes erradas. Está ouvindo isso? Tem gente assim: pastor, minha área financeira, o que está acontecendo? Meu irmão, por favor, em nome de Jesus, aprenda os princípios bíblicos sobre finanças e aprenda também a administrar as suas finanças. Uma vez que você faz isso, você está em dia com Deus e você sabe administrar finanças, você está blindado contra os ataques do inimigo. Mas tem gente que está querendo repreender o diabo, está repreendendo demônios, mas quem arrumou essa situação foi a sua atitude. Tem gente que chega na minha idade, entre 40 e 50 anos, meu Deus. É verdade, eu estou entre 40 e 50, estou com 41, viu? Ainda tem muito para chegar nos 50. Mas que fala assim: pastor, o diabo arrumou uma cilada para mim. Qual é? Sabe, meu coração tá cheio de gordura, a gordura do diabo. Mas durante 20 anos na churrascaria, os outros tiraram a gordura fora e o outro assim: vai comer não? E depois, pastor, o diabo é sujo, pastor. A mulher do diabo me pegou. O que é isso? O diabo tem mulher? Tem, a diabetes. Queridos, você há de concordar comigo, tem coisas que são resultado das nossas atitudes, não tem nada a ver com o diabo. É certo que a serpente é um simbolismo do diabo, mas tem atitudes que até atraem o diabo e os seus demônios. Agora, graças a Deus, tem um remédio para isso. Fala para a pessoa que está ao seu lado: tem um remédio para isso. Sabe qual é o remédio contra essas coisas? Eu não estou falando mais de diabetes, nem de coração fraco não, viu? Mas eu estou falando contra as consequências das nossas atitudes. Sabe qual é o remédio para curar isso? Arrependimento e humilhação. Foi o que eles fizeram, eles se arrependeram, eles se humilharam. Meu irmão, todos nós somos seres humanos, às vezes a gente passa do ponto, às vezes a gente pisa na bola, às vezes nós pecamos, não com intenção, mas às vezes por acidente a gente peca. E toda vez que nós pecamos, nós atraímos maldição sobre nós, mas essa maldição também pode ser arrancada como? Arrepender-se
e humilhar-se diante de Deus, ter os nossos pecados apagados, e estarmos de novo completamente livres e lavados na presença de Jesus. Amém? Então, olha só, eles fizeram isso. Quando começou essa coisa de serpentes entrar no meio do povo, todo mundo sendo mordido, muita gente morrendo, eles chegaram para Moisés: Moisés, pecamos. Eles se arrependeram. Queridos, tem gente que é duro na queda, viu? Parece até lutador de MMA, de UFC. Está levando na cara, e está levando na cara, já está com a cara toda desfigurada, mas está lá. Meu irmão, se rende logo. Você está apanhando na vida. Não, mas eu consigo, sabe? Pode vir. Está apanhando, mas não é nem do diabo, é do próprio Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Sabe, o remédio para isso, se você está percebendo que, sabe, algumas coisas estão acontecendo na sua vida que não são consequências suas, se arrepende, muda a tua vida. Arrependimento é o seguinte, essa palavra significa converter-se, significa dar uma volta de 180 graus. Se você vai para São Paulo dirigindo o carro e você para, não sabe onde você está, e você pergunta: onde está o lugar? E o cara vai falar assim: vai lá na frente, faz a conversão e você volta, porque conversão é uma volta de 180 graus. É arrependimento, no nosso caso assim. Você levou uma vida que trouxe serpentes venenosas na sua vida, converte-se, arrepende-se. Dá uma volta de 180 graus e começa a andar na direção oposta, em nome de Jesus, em direção à bênção. Então eles chegaram para Moisés e falaram: pecamos. Alguns de nós temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu me rendo, eu pequei. E não, eu não estou falando de adultério, eu estou falando de todas as áreas da nossa vida. A gente não existe pecadão e pecadinho, não. O remédio para muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida se chama arrependimento. Arrependimento. Pode fazer campanha de não sei o quê, dos 7 cajados iluminados, ungidos, de 7 sexta-feiras de lua cheia, não sei aonde, mas não vai resolver, não vai resolver. O que vai resolver é você se arrepender, você converter. Não estou falando nem só da entrega da sua vida para Jesus. Talvez você já é cristão, mas você naquela área precisa converter. Você estava andando numa direção e agora você precisa andar na direção oposta. E Deus vai te abençoar, Deus vai te perdoar. E você verá a bênção de Deus fluindo sobre a sua vida. Amém? Agora, aqui no versículo 7, então, o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Versículo 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Queridos, eu quero te falar uma coisa, isso é muito importante, grava isso. Eles se humilharam, eles se arrependeram, eles pediram perdão a Deus. Agora preste bem atenção. Todas as vezes, absolutamente todas as vezes, quando alguém se arrepende na presença de Deus e pede perdão a Deus, todas as vezes Deus perdoa. Isso é importante. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim: ah, pastor, para mim não tem mais jeito. Você já ouviu isso? Ah, pastor, eu pequei demais, nem Deus pode me perdoar mais. Mentira do diabo. A Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com humilde e com contrito de coração. Todas as vezes, quando nós, de todo o nosso coração, pedimos perdão a Deus, o perdão de Deus vem sobre nós, o sangue de Jesus nos lava de todo pecado e nós somos restaurados à comunhão com Deus. Todas as vezes. Quer ver o coração de Deus sensível? Se humilha na presença dEle.
Jamais, jamais, Deus me perdoe. E Deus falou assim, agora mesmo, estou nem aí, pecou demais. Isso não existe, não existe. Graças a Deus, as misericórdias de Deus sobre nós se renovam a cada manhã. Não existe buraco fundo demais aonde Deus não possa alcançar você, meu irmão. Eu vi uma reportagem que rascou meu coração. Uma menina no Rio de Janeiro, viciada em crack, barriguda, com outra menina assim do lado, viciada em crack. 23 anos, o repórter na fila onde ela ia receber alimento, falou assim, o que você planeja para a sua vida? E a menina falou assim, planejo mais nada, minha vida acabou, para mim não tem mais jeito. 23 anos. Ou vontade de pegar um carro e ir lá e falar, querida, tem jeito sim. A sua vida não acabou. Jesus é o nosso Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível para Deus. E a mesma mensagem Deus tem para você aqui nesta noite. Não importa o estado da sua vida, Jesus é poderoso para mudar, para transformar, para recomeçar, para limpar, para restaurar a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus jamais rejeitou uma pessoa que se humilhou na presença dele. Jamais, jamais. Nós homens somos muito mais cruéis do que Deus. Assim, não digo graças a Deus que a gente é mais cruel, mas graças a Deus que Deus é tão misericordioso conosco. O Senhor falou para Moisés, ok Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca ela numa haste, coloca ela lá em cima, para que todos que sejam mordidos, olhando para ela, não morrem. Interessante, queridos, eu te pergunto, Deus atendeu o pedido do povo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Olha só o que o povo pediu. O povo pediu para que Deus tirasse as serpentes no meio deles. Deus tirou as serpentes no meio do povo? Não. Interessante isso. Isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida, viu? Porque essas frases de efeito, pare de sofrer. Outro dia, às vezes eu vejo no Facebook aqueles pastores que eu acho que eles têm uma tendência, se eles querem assim, fazer a coisa mais sensacional possível. Aí tem gente que compartilha, hoje vai ser a melhor quinta-feira da sua vida, da profetizado em nome de Jesus. E as pessoas, amém, 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 curtir. Legal. Queridos, a vida cristã não é uma corrida de velocidade, ela é uma corrida de maratona. Ela é construída a cada dia. A irmã Gisele falou hoje uma expressão que eu gosto muito, é tijolo por tijolo sendo construído. Essas promessas, sabe, assim, você nunca mais vai sofrer, daí para frente vai só bênção, meu irmão, é só bênção. Esquece isso. Todos nós passamos por lutas, o próprio Jesus, se você não acredita em mim, acredite em Jesus. Ele falou o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, eu quero te falar uma coisa, Deus não tira as serpentes, você está me ouvindo, né? As serpentes continuam mordendo, mas você não vai morrer em nome de Jesus. Deus providencia a solução. Talvez você fale, estou doendo, olha para a serpente, não vou morrer. Mas as serpentes continuam mordendo. Uma vez uma pessoa ficou escandalizada comigo, sabe por quê? Porque eu peguei dengue. Falei assim, como que pode? Um homem de Deus. Dengue. No hospital todo, meu Deus. Horrível. Quantos já pegaram dengue e querem pegar nunca mais? Meu Deus. Que coisa horrível. Mas ela ficou escandalizada, porque ela falou assim, mas como que pode? O cara é um homem de Deus e pode pegar. Deve ter pecado na vida dele. Eu não sei qual é a ideia que as pessoas fazem, que o mosquito é muita unção. Nós passamos por aflições.
Nós passamos por aflições, as serpentes continuam mordendo, mas nós não vamos morrer em nome de Jesus. Queridos, eu sei que tem várias pessoas que é bem triste. A minha mãe está com 83 anos, eu sei, eu não preciso ser profeta para saber que um dia ela vai morrer, certo? Mas tem gente que fala assim, não, fala isso não, pastor, fala isso não, está amarrado. Aí, não, é madeira, tem que ser aqui. É o curso normal da vida. Mas, queridos, eu admiro a minha esposa, sinceramente. Não só pela beleza dela, mas porque a mãe dela morreu com 53 anos de leucemia. O pai dela foi assassinado com pauladas na cabeça com 70 e quantos anos? 71 anos. Dormindo, cochilando depois do almoço. Alguém pegou uma perna de 3 e deu na cabeça dele até morrer. Você quer me dizer que isso é agradável, assim, para de sofrer nunca mais, agora só vai ser benção. Não, queridos, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, falou Jesus. As serpentes ainda, eu não estou profetizando maldição sobre a tua vida. O que eu quero te falar, eu sei que não é muito popular, você não vai falar assim, olha, eu vou ter aflições, aleluia. A gente gosta dessas frases de efeito, né? Mas, queridos, uma coisa eu quero te prometer, vai ter serpentes. Pode ser que uma serpente dessa morda você, talvez por uma atitude sua, mas você não vai morrer, você vai continuar olhando fixo para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Você vai falar, olha, não importa, eu sei que meu Redentor vive. Interessante, queridos. Você sabia que Jesus fez referência a esta serpente de bronze? Olha, vamos até João capítulo 3. A grande maioria conhece João 3,16, mas eu quero ler com vocês João 3, 14 e 15. Olha só que coisa fantástica. Como eu falei, tem gente que fala assim, não, o Velho Testamento eu nem preciso ler, porque agora já estamos vivendo no Novo Testamento. Mas o Velho Testamento é um ensinamento sobre o Novo Testamento. As histórias que acontecem ali são um espelho das verdades do Novo Testamento. Quantos já acharam João capítulo 3? Diga glória a Deus. Então, olha só o versículo 14 e 15. Jesus está falando, ele está conversando com Nicodemos. Ele fala o seguinte, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Por quê? Porque esse episódio aqui em Números capítulo 21, ele demonstra a nossa vida, como nós vivemos a nossa vida com Deus. As serpentes continuam, mas como aquela serpente foi levantada, Jesus Cristo também foi levantado na cruz. E mesmo que a gente é mordido por serpentes, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia diz, quem faz isso, recebe a vida eterna. Aleluia, glórias a Jesus. Eu não estou pregando aqui um evangelho popular, eu estou pregando o evangelho da cruz. Da cruz. A cruz é a nossa vitória, é vergonha para o mundo, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Sabe, você doeu, mas Senhor, eu sei, aleluia, as tuas promessas estão vivas sobre minha vida. Senhor, eu me lembro de todos os momentos que eu já vi, mas eu me lembro que o Senhor vai me levar até o final. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas nunca penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que te amam. E eu te amo, Jesus, eu te amo e eu vou continuar, aleluia. Você não vai morrer, você vai herdar a vida eterna em nome de Jesus. Aleluia.
Jesus falou isso em João capítulo 16, versículo 3. Ele falou o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 3. Deixa já caminhar para o término dessa mensagem. Eu quero te falar uma coisa, você que está debaixo do alcance da minha voz, não importa o que está acontecendo na sua vida, pode ser coisa pequena, pode ser coisa grande. Nosso Deus é um Deus de coisas grandes e coisas pequenas. Nosso Deus é detalhista, mas Deus também é capaz de abrir o mar vermelho, aleluia. Deus é capaz de fazer o sol parar, como diz a palavra de Deus, que aconteceu na época de Moisés e Josué. Deus é capaz de tudo isso. Deus é capaz de colocar gasolina no seu tanque do carro. Eu conheço testemunho de pessoas que oraram, estavam num aperto que só, fazendo uma viagem missionária, eles oraram: Deus, coloca gasolina nesse tanque, pelo menos para chegar até o próximo posto. Quando chegaram no próximo posto, eles foram abastecer, e o cara queria encher, eu falei: olha, está destravando toda hora. Mas por quê? Porque o tanque estava cheio. Então Deus pode todas as coisas. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus pode todas as coisas. Então, eu não sei se você foi mordido por uma serpente, se você está a ponto de morrer. Eu não sei se a tua alma foi mordida por uma serpente. Eu não sei se o teu corpo foi picado por uma serpente. Não sei se teu espírito está maus. Mas uma coisa eu sei: a cura no nome de Jesus. Aqueles que olham para o nosso Deus pregado naquela cruz, e muito mais, ressurreto depois de ter morrido por nós, e 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos, esses viverão e herdarão a vida eterna. Eu estava falando que a minha sogra morreu com 53 anos, foi isso mesmo, 53? Fez 15 anos, né, agora já. Foi uma coisa que até hoje eu não entendi muito bem, porque praticamente tudo que a gente pediu a Deus para não acontecer, aconteceu. E na última semana ela estava com muita dor, mas parece que nos últimos 3 dias ela ficou bem mais quietinha. Eu acho que Deus sedou ela. E a última coisa que ela falou assim, as últimas palavras dela, depois ainda eu acho que durou mais 2 dias, ela morreu. Ela falou assim: eu vejo Jesus em pé. E ele tem uma veste pendurada no braço dele, esta veste é minha. Minha sogra morreu de leucemia, ela não foi curada. Apesar que Deus é capaz de curar a leucemia, amém? Mas mesmo assim, ela herdou a vida eterna. Mesmo assim, a serpente que picou ela, não levou ela para a morte, ela olhou fixamente para o autor e consumador da fé dela. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas também não importa qual é a serpente que mordeu você. Mas eu quero te falar que Jesus está vivo. E se você hoje confia nele, entrega a sua vida para ele, a ele os seus cuidados a ele, ou ele seus cuidados. Bom, se você entrega a sua vida a ele, sua vida aos seus cuidados, agora foi. Você não vai morrer disso aí. Você não precisa ser uma menina de 23 anos falando: para mim não tem mais jeito. Quem sabe você não está numa situação tão desesperadora, viciada em crack, tanta coisa, mas talvez você já entregou os pontos da sua alma e falou: para mim não tem mais jeito. Casamento feliz já foi para o espaço. Área financeira, prosperidade bíblica, para mim já entreguei, sabe? Não vai ter mesmo. Eu já me acostumei. Eu nasci pobre, eu sou pobre, vou morrer pobre. Eu não sei qual é a serpente que mordeu você, mas eu sei que a cura em Jesus Cristo. Se você hoje depositar a sua fé nele, porque ele foi levantado com essa serpente, foi levantada por Moisés. E todo aquele que olhar para ele e confia nele, não vai morrer, mas vai receber a vida eterna.
Fecha os teus olhos, eu quero orar. Fecha os teus olhos naturais, mas abre os teus olhos da alma, do espírito, e olhe para Jesus. Eu não gosto muito dessa imagem de Jesus pendurado na cruz ainda. Mas hoje eu quero que você olhe para Jesus crucificado, morrendo por você. Porque ele foi levantado naquele madeiro, como Moisés levantou aquela serpente de bronze. Ele foi elevado para que todos pudessem olhar para ele. E todos aqueles que olham para Jesus, o Filho de Deus, o sacrifício de Deus em nosso lugar, não precisam morrer dessa picada de serpente. Por mais venenosa, por mais que a tua alma já está apodrecendo de tanto veneno, a cura no nome de Jesus. E basta você olhar para Jesus agora. Não com seus olhos naturais. Se você olha com seus olhos naturais, você vai ver o pastor Ralph aqui na frente. Não vai adiantar, eu não faço nada, eu não curo ninguém, eu não posso salvar ninguém. Mas Jesus está aqui. Ele pode salvar. Ele pode restaurar. Ele pode curar. Olhe para Ele. Ainda com seus olhos fechados, eu quero liberar esse versículo bíblico sobre a tua vida. 1 João, capítulo 3, versículo 8. É para isso mesmo que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É para isso mesmo que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para desfazer esse veneno, para arrancar ele da sua corrente sanguínea. É para isso mesmo que Jesus se manifestou, para gerar esperança, para gritar para todo mundo que esse não é o fim, a sua vida não acabou. A cura para o seu casamento, a cura para o seu relacionamento com o seu filho, com seus pais, a cura para esse estado emocional que você está, meu Deus. Você está procurando satisfação no lugar errado, você só está indo de um buraco para outro, de um vazio para outro. Mas a cura para você, meu irmão, minha irmã, Jesus foi elevado, como aquela serpente de bronze foi elevada. E quem olhar para Ele agora, aqui, no dia 24 de agosto de 2014, na rua José Paz de Abreu, 870, nesse lugar aqui de cima, você pode olhar para Jesus e ser curado. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro que ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai morrer aqui. Algumas pessoas, o veneno está correndo na sua corrente sanguínea, mas você não vai morrer. Você não vai morrer. Essa doença não é para a morte. O poder do nome de Jesus está sendo liberado sobre nós. Olha para Ele, mantenha o seu olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.